Olá, meus amigos e minhas amigas, começando mais um Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília, nesta quinta-feira. Quinta-feira, já estava atrasado, hein? Quinta-feira, 1º do mês de outubro. Começa aqui o 10º mês do ano e olha que daqui para frente agora é muito rápido, né? Se não houvesse a mudança aí, tivesse tido a mudança das eleições, nós teríamos as eleições agora no próximo domingo. Exatamente. Próximo domingo seria aquela festa da democracia, só que veio a pandemia e aí a festa da democracia foi adiada para o 15 de novembro. Data em que, antes dos 2 turnos, não é? Das eleições em 2 turnos, era feita em todo o Brasil, 15 de novembro. De qualquer forma, espero que você esteja pensando muito bem, escolhendo seus candidatos a vereadores, a prefeitos, vice-prefeitos. Olha, e quando a gente fala escolher vice-prefeito é muito importante, porque no Brasil há uma tradição de vice assumir que não é fácil, não é? Principalmente em Brasília. Mas isso também se dá por todo o Brasil. No Rio de Janeiro, então, nem se conta, né? Então, olha, é bom pensar muito bem em prefeito, vice-prefeito, escolha o seu vereador. E não se deixe enganar por aquela oferta de última hora, chamada boca de urna paga. Além de ser, a gente vai falar sobre isso hoje, hein? Além de ser crime, não é? Você não tem nenhum compromisso, aliás, o candidato não vai ter nenhum compromisso com você porque já pagou o seu voto, então não dá para exigir nada, ok? Nós vamos falar sobre isso hoje. O programa hoje nós vamos falar sobre a legislação eleitoral, né? Como é que ficou a festa da democracia. Eu tenho criticado muito essa festa que para mim acabou. Antigamente a gente tinha tanta coisa, hoje nós não podemos ter nada, né? E eu achava que até podia ter alguma coisa, me disseram aí fora, não pode. O que você está achando que pode também não pode. Então a gente vai falar aqui com os nossos convidados de hoje. Eu trago Fernando Chagas, cientista político. Boa tarde, Fernando. Olá, amigos, um abraço a todos, especial aos telespectadores. Você falou na festa da democracia. Isso. Eu não sei se é o funeral da democracia. Também tô achando. Não só pela questão política, não, é a legislação. Não, tudo legislação. O momento não é bom. Você falou de 15 de novembro, muitos programas nós fizemos no 15 de novembro, né? E que podia falar de tudo. Depois das 6 da tarde íamos para apuração, né? Apuração. Que nossa, maravilha. Era uma maravilha. Agora, daqui a pouco nem da apuração nós vamos poder falar. E aquele tempo era na caneta, no papel, né? No voto contadinho. E teve vereador que foi dormir eleito e acordou suplente. E terceiro ainda, terceiro, quarto, né? Nem tá. Conosco também hoje ele que sabe tudo de legislação eleitoral e a gente vai ficar sabendo um pouco, porque olha, você que é candidato, preste atenção. Preste atenção, porque a coisa é bastante complicada. Advogado, o Alexandre Chamas. Alexandre, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, muito boa tarde a vocês. É um prazer estar aqui e a gente espera poder contribuir de alguma forma, falar um pouco sobre a legislação eleitoral, falar um pouco sobre a política também. E vamos ver aí como é que as coisas vão acontecer nessa situação maluca que ficou, né? Eleição adiada, pandemia, enfim, todo um contexto que ninguém imaginava que ia haver. Segundo um amigo meu, né, que está afastado aí pela legislação eleitoral, essa pandemia com a eleição virou um pandemônio, né? Dizia-se o meu querido Chagas, o meu querido Edgar Buturão, né, que está afastado aí pela legislação eleitoral que não permite que os apresentadores estejam no ar. Jornalista, meu companheiro de todas as tardes, que me ajuda muito aqui a fazer esse programa à altura, pelo menos chegar perto daquilo que o apresentador Edgar fazia aqui no horário, né? O Marcos Santana. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, pontosdevista.baixada ou então por e-mail, contato@pontosdevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook.
E você que acompanha a reprise às 20 horas, como o Clat, com o angolano Clat, que trabalha com limpeza, mas eu conversei com ele hoje de manhã, ele se demonstrou uma pessoa super antenada com os assuntos nacionais, até fez comparações interessantes com o que ele experimentava em Angola e o que ele vê aqui no Brasil. Clat, um grande abraço, obrigado pela audiência, uma boa noite. Obrigado. A gente agradece aí a audiência de todos vocês aí que vão nos acompanhar até as 2h30 da tarde e você que nos acompanha na reprise no horário noturno das 20 horas. Olha, o Chagas, o Posto Ipiranga, chamado Posto Ipiranga, ele errou até o nome do Renda Cidadão, que ele chamou de Renda Brasil, e que alguns já estavam colocando um S lá, Renda-se Brasil, né? E ontem ele chamou o programa de Renda Brasil e disse que o problema aí é o presidente da Câmara, que depois o Rodrigo Maia entrou no ar e falou, não, o cara tá desequilibrado. Como é que tá isso, Chagas? Ninguém entende ninguém. Começou a briga de volta? Nunca não parou. Não parou, né? Não, o Paulo Guedes, como você falou, o Posto Ipiranga, tá faltando gasolina, diesel e álcool. Tá faltando tudo pro Posto Ipiranga. Eu pensei que era só batizado, nem é isso é mais. Não, tá faltando mesmo. Até o batizado. O Gasolina batizado. O Chagas, ele tá com o pneu murcho também, né? Também. Não faz mais lavagem, nem lubrificação. Vocês são muito maldosos aqui, viu, Alexandre? Você tá vendo aqui o nível, né? O pessoal aqui não perdoa. Agora, Chamas, o Paulo Guedes, o telespectador que acompanha sabe, desde o dia 1º de janeiro de 2019, eu disse que ele seria um fiasco, nem um fracasso, um fiasco. Ele não entregou nada e não vai entregar nada. Primeiro, ele fez um ministério com 5 ministérios. O Chamas bem conhece, é impossível a administração pública rodar normalmente com 5 ministérios, num só ministério. A máquina emperra. E o outro, ele conhece muito de mercado financeiro, não conhece nada de finanças públicas. Chamas sabe disso. São duas coisas completamente diferentes. Passou 1 ano e meio, veio a pandemia e ele continuou na mesma batida do liberalismo. O Bolsonaro não quer mais saber do liberalismo. O Bolsonaro quer o populismo. O Bolsonaro não quer saber mais é dele, né? Não quer. Mas ele não pede exoneração. O Bolsonaro também não quer Tá querendo achar uma saída honrosa. Eu não sei, eu vi falar... O mercado financeiro. Ele vai para onde, então? Não, o mercado financeiro reagiria muito mal se houvesse uma ruptura drástica. Né? Mas chegou num ponto insustentável. E o próprio Guedes, eu acho que já está provocando isso. É impossível uma pessoa não ter o mínimo conhecimento político de, no mesmo dia, brigar com o líder do governo, o Ricardo Barros, desautorizando a Câmara, que ele tinha acertado com a Câmara, que os pregatórios judiciais, o Chamas pode falar melhor do que eu, de pregatórios judiciais, ele é especialista nisso. Pregatórios judiciais é coisa julgada, que o governo deve pagar, não pode dar calote. E ele concordou em dar calote para dar o dinheiro para o Renda Brasil, Renda Cidadã, seja lá que renda for, daqui a pouco muda de nome. É o Renda-se, né? É o Renda-se. E ele concordou, e ele desmentiu, dizendo que isso é e corretamente, isso é uma receita e uma despesa que não é permanente, é transitória, não pode bancar uma receita e uma despesa permanente. Isso não pode, ele tem razão, mas ele tem que falar isso lá atrás para o Ricardo Barros e para o Bolsonaro. Não falou e desmentiu. E depois ele disse que o Rodrigo Maia se uniu com a esquerda para barrar a reforma tributária. Que reforma tributária? Tem que mandar reforma tributária. Se ele mandar reforma tributária para o Congresso e o presidente da Câmara, com a esquerda, impedir que ela ande, aí é outra conversa, mas ele não mandou a reforma tributária. Em síntese, eu acredito que ele esteja querendo deixar o governo. E agora, falando sério, por que ele reagiu? Ele reagiu porque o mercado financeiro foi em cima dele. O mercado financeiro falou para ele, isto aqui prejudica o mercado financeiro. No momento, o mercado financeiro não quer que aumente a dívida, porque se aumentar a dívida, neste momento prejudica o mercado financeiro, porque os juros estão baixinhos. Aí o capital vai sair para aplicar em outro lugar que eu digo, até nos Estados Unidos, que não paga nada, mas tem segurança. Ele foi apertado pelo mercado financeiro, ele representa o mercado financeiro. E ele teve que reagir. Aí reagir, ele cumpriu briga com o Ricardo Barros, que é o dono do Centrão, e com o Rodrigo Maia, que ainda é presidente da Câmara. Então, ele está inviável. Eu não sei a tua opinião, mas ele está inviável. Eu também espero que o presidente não traga nenhum militar para... Faltava, né? Para o Ministério da Economia.
e que traga uma pessoa que tenha um mínimo conhecimento de finanças públicas e tenha relação com o mercado financeiro e com o mercado de ações. Eu só não sei para onde é que o Guedes iria nesse momento. Para casa. Mas para casa, não é uma saída honrosa, é um cara que está aí no mercado financeiro. Alexandre, é uma situação difícil, né? E o Bolsonaro tá louco para que ele vá embora, né? Eu duvido que essa saída vá acontecer fácil assim. Assim, a honrosa? Eu não acho que isso vá acontecer, é uma opinião pessoal, Bom, evidente. não, eu também, até porque se a gente se basear pelo que aconteceu com o Moro... Não vai ser fácil. A expectativa, quer dizer, o mercado tem uma expectativa sempre da permanência dele como avalista das medidas liberais, que foram, em última análise, aquela postura que justificou a subida da Bolsa e a própria estabilidade, porque, na verdade, essa expectativa de uma economia com um perfil liberal e um mercado com uma expectativa de crescimento de consumo interno, etc., acaba gerando todo um ciclo virtuoso. Tudo isso animou o mercado, permitiu que as bolsas subissem, que as empresas obtivessem crédito de diversas maneiras que não acessavam anteriormente, porque os juros baixos permitiram acesso a linhas que antes eram inviáveis. Os IPOs, quer dizer, o lançamento de ações em bolsa explodiu, até porque isso se tornou uma forma de rentabilizar aquelas empresas e de dar a elas liquidez. E isso foi bom para o mercado e isso foi bom para o país. A dificuldade que a gente vê é que ele é um técnico, como o Wagner colocou, com muita vivência de finanças privadas, mas talvez não tanta vivência de finanças públicas. E isso é uma dificuldade, porque as finanças públicas têm regras próprias que são difíceis de compreender, que são complexas, extremamente complexas. Amarradas. Exatamente. Amarradas. Quer dizer, você imagine o seguinte, o que são os precatórios? O precatório é, em última análise, a requisição de dinheiro do judiciário para pagar as condenações que a União sofreu. E já transitado em julgado, quer dizer, acabou. Em definitivo. Não se trata de uma briga, se trata de um dinheiro que já teria que ter sido pago. Né? E é evidente que essa é uma verba carimbada, ou seja, uma verba que está vinculada a essa finalidade e não pode ser utilizada para mais nada. De outra forma, exatamente, como querem fazer. Agora o que eu vejo, Chamas, duas encruzilhadas, dois nó, que o Bolsonaro está emparedado. Primeiro, o Guedes não vai pedir exoneração, como aconteceu com o Mandetta e como aconteceu com o Moro. Ele vai se manter. Só que a política do Guedes não é mais adequada ao pensamento do Bolsonaro. Esse é um ponto. E o Bolsonaro vai ter que exonerar num determinado momento o Guedes. E quando isso ocorrer, o dólar dispara, a Bolsa cai. E isso é um desastre. Para o Brasil, principalmente nesse momento. E o outro problema do Bolsonaro, ele ficou refém do Renda Brasil e do Renda Cidadão. Não tem dinheiro para isso. O Chama já trabalhou com orçamento. Para você pegar do orçamento atual, sem estourar o teto, você tem que cancelar despesas e pegar essas despesas para pagar o Renda Brasil ou Renda Cidadã. E não tem, porque 92% das despesas elas estão vinculadas, são obrigatórias e permanentes. 8% são insuficientes porque você tem que pagar os juros da dívida e você tem que manter investimentos. Então não dá para mexer nisso. Qual a única forma? É estourar o teto. Vai. Estourar o teto vai estourar. Então, o que eu vejo, estoura o teto conversando, dialogando com o mercado. Então, porque eu acho que vai estourar de qualquer maneira, viu, Alexandre? Por conta da pandemia, não vai haver outra alternativa. Não tem jeito, eu não vejo. Mas a questão não é essa, me parece. Porque eu acho que uma coisa é uma situação transitória decorrente de um cenário absolutamente excepcional que foi a pandemia e a necessidade de atender situações críticas de miserabilidade. Eu acho que ninguém iria pedir aí impeachment por causa de estourar o orçamento nesse sentido. A hora que você pedir, mesmo com um plano, primeiro não apresentou um plano, teria que apresentar um plano. Mesmo que apresentasse um plano para estourar o teto, o mercado financeiro ia reagir. Reagir, de alguma forma. Uma coisa é certa, nós não podemos ser uma família pobre que quer viver como se fosse uma família rica. O Brasil
ele tem limites daquilo que o Estado pode proporcionar. E a gente tem que aprender a conviver com esses limites do que o Estado pode fornecer. Como uma família qualquer. Como qualquer pessoa. Tem que conviver. A grande dificuldade que a gente tem é que a distribuição desses benefícios que o Estado pode dar, ela é muito desigual. Desigual. Então, o que a gente percebe é que a gente passa na eterna dualidade entre o populismo e o liberalismo, como se só houvessem esses dois caminhos, quando talvez o equilíbrio estivesse no meio. Dizem que a coisa mais difícil do mundo é o equilíbrio, né? É o seu ponderamento. Pois não, Marcos Santana? O Chagas relatou muito bem aí que, em resumo, o Paulo Guedes é um macaco bêbado numa loja de louça, né? Que ele faz uma bagunça. Ou um elefante. Um elefante. O animal que você preferir. Mas, na verdade, se a gente parar para analisar, o grande problema do governo Bolsonaro é o próprio Jair Bolsonaro, né? Vamos lembrar de que ele sempre foi contra o Bolsa Família, falou que era Bolsa Esmola, Bolsa Miséria. Não queria oferecer o auxílio emergencial durante a pandemia, né? O Congresso que depois ele queria apenas R$200, o Congresso que determinou o valor de 500, aí ele, quando se fez revogado, aumentou para R$600 para tentar assumir a paternidade da ideia, quando não é dele, né? E aí ele percebeu os benefícios desse auxílio emergencial, que é uma coisa provisória, porque os índices dele de popularidade aumentaram bastante, principalmente naqueles lugares onde ele não tinha uma grande penetração, e agora ele quer tornar o provisório permanente. Só que sempre tem um porém, né? O porém que de onde vai vir o dinheiro, né? Então ele tá flertando aí com pedaladas fiscais, ele não sabe de onde vai arrumar o dinheiro, então o próximo ministro da Fazenda, seja ele quem for, no caso de sair o Paulo Guedes, pode ser o Roberto Campos Neto, pode ser qualquer outro nome, vai ter o mesmo problema. Onde ele vai achar dinheiro para conseguir financiar esse plano? Logicamente, o Brasil, existem muitas dívidas sociais a serem pagas, que merecem, mas não assim a toca de caixa, surfando no populismo. Que o Jair Bolsonaro prometeu na campanha, que era reequilibrar o Estado, acabar com privilégios. Ele falava, a mamata acabou. A gente vê justamente o contrário, né? Então, na prática, ele mesmo está se colocando uma sinuca de bico aí e está namorando fortemente com as pedaladas fiscais e o futuro dele também é incerto. Mas olha, hoje antes de sair de casa, agora eu estava vendo um telejornal e o Jair Bolsonaro estava mais uma vez, e não é a primeira, já é algumas, meia dúzia de vezes, que ele está indo para o Nordeste. Hoje ele estava, se não me engano, na cidade de São José, ou coisa parecida, no estado do Pernambuco, foi levando água, inaugurando lá, e levou um monte de gente com ele, e uma multidão recebendo o Bolsonaro lá, que estava inaugurando lá, estava levando água, represa, poço artesiano, sei lá o que mais. E isso, na realidade, ele está indo de encontro naqueles locais onde ele teve pouco voto, né? A popularidade dele aumentou. Aumentou muito. E o Nordeste... 20%, né? 24%. E o Nordeste, essa região nordestina, né? E ele fazendo lá um discurso lá que ele teve uma namorada, quase que ele amarrou o burro dele lá, o jegue dele lá, porque ele teve uma namorada. Essas histórias que ele conta assim, né? Mas legal, bem montadinho isso é bacana. E dá resultado até. Pelo menos dava, né, para os políticos antigos, não sei se continua dando ainda. E aí ele falou, olha, graças a Deus que estamos aí acabando com a crise, porque graças a Deus, graças à cloroquina, ainda foi bem claro hoje, graças à cloroquina, que eu não sou doutor, não sou médico, mas eu sou um cara ousado, e eu trouxe a cloroquina, e a cloroquina salvou, senão ia morrer mais de 2 milhões, e por isso morreu pouca gente. Gente, nós estamos encerrando hoje aqui, estamos fechando hoje aqui com 143.952 mortos, 144 mil praticamente. Se recontar, vai longe isso aí, não é? E 4.813 infectados, contaminados pelo Covid, segundo os especialistas, 10 vezes mais. Então, não dá para ficar falando em cloroquina, quando o mundo inteiro já disse, olha, não tem comprovação nenhuma, para com isso, não é? Não dá para ficar... E Altair, falando sério, sabe, né? Não vamos pôr cloroquina em finanças públicas. Ele é presidente... Eu só estou repetindo o que ele falou. Ele é presidente, ele terceiriza a responsabilidade. Ele perguntou para o mercado, quais são as saídas
para resolver esse problema que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não esquece, não tem dinheiro. Quais são as saídas? A saída é fácil. Para não assustar o mercado financeiro, o mercado de ações, tira o Guedes, bota o Roberto Campos. Roberto Campos tem credibilidade, apresenta um plano. Não tem jeito, tem que romper o teto. Romper o teto e buscar dinheiro. Como? Não tem solução. É buscar dinheiro com o novo imposto. Só que isto... É a CPMF disfarçada aí. Só que isso politicamente... É um desastre, não né? Passa. É um desastre. Não passa no Congresso. Não passa. Aumento de imposto não passa. Então não tem jeito. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que chegar num determinado momento e falar, ó, essas despesas aqui, infelizmente, eu vou ter que cortar. É o que o Chamas falou. Não tem dinheiro no Brasil para montar esse Estado. Nós vamos ter que escolher alguns sacrificados. Tem meios pela própria tributação. Eu desoneraria, Chamas, as empresas e cobraria dividendos e lucros das pessoas físicas. Já é outro ponto, acabaria com todas as desonerações tributárias e acabaria com todos os subsídios tributários. Isso passa? Não. Eu vou fazer o intervalo aqui, a gente volta para aí falar de... Aliás, vocês estão falando do Jair Bolsonaro aqui, ele está em campanha, né? Porque para 22, ele também está em campanha. E ele pode fazer, porque não vai ser agora, quer dizer, não tem crime nenhum, né? Não tem, não teria, né? Não é assim, moralmente, não é para fazer campanha. Não é fazer campanha. Outro dia me falaram o seguinte aqui, até vou colocar. Altair, você sabe que hoje tem Bolsonaro tem um grande público, você bate um pouco nele. Eu não bato no Bolsonaro, não tenho nada contra o Bolsonaro. Vou até colocar aqui para vocês aqui que eu votei no Jair Bolsonaro. É importante falar isso. Eu acho que o homem de rádio, televisão, a gente que quer ter a confiança de quem está nos vendo, tem que ser sincero. No primeiro turno, o meu candidato foi Geraldo Alckmin. Ele era, para mim, o melhor candidato de todos, né? Mas no segundo turno eu tinha que escolher. Então, para não vir o PT, falei, então, foi aquele voto contra. E eu votei. E aí que me arrependo de total. Então, gente, o que eu estou dizendo é que é o seguinte, eu tenho que ser sincero aqui, eu estou criticando aquilo que eu acho que eu tenho que criticar. Então, se for para vir para agradar a gregos e troianos, fica difícil a gente fazer um programa, não é? Eu acho que aqui o Alexandre tem a posição dele, o Chagas a posição dele, o Marcos a dele e eu vou ter a minha, não tem jeito. Vamos. Os principais opositores de Jair Bolsonaro são os fatos. São os próprios fatos, São os fatos. O intervalo e a gente volta já e vamos falar de eleição aqui, gente. A coisa vai ferver. Olha aí, de volta aqui no Ponto de Vista pela TV Santa Cecília, nesta quinta-feira, 1º de outubro. Marcos Santana tem participação? Exatamente. Valdomiro Trento aproveita a participação do Alexandre Chamas e pergunta: o problema nosso são os partidos políticos pouco representativos. Aí ele pergunta: o eleitor deve votar em partidos ou em candidatos? Sem partidos políticos fortes, a democracia não prospera. O que o senhor acha? Olha, o que está acontecendo ao longo do tempo? O eleitor vai perceber isso. A legislação tem caminhado no sentido de cada vez mais restringir o número de partidos em função do número de candidatos que se elegem. Então nós vamos ter a cláusula de barreira, que já tentou emplacar, etc. Cada vez mais aqueles partidos que não têm representação têm dificuldade de ter acesso aos meios de propaganda eleitoral na eleição subsequente. O sujeito que não tem representação, ele não participa de debate, ele não acessa tempo de TV, etc. Recebe fundo eleitoral proporcional. Então, o que vai acontecer com o tempo vai ser uma erosão natural desses partidos que são nanicos. E a tendência, o ministro Barroso disse isso numa entrevista recente, acho que no último final de semana, que se espera que em pouco tempo haja talvez 1/3 ou 1/4 dos partidos. E o que seria muito ainda, né? O que ainda seria muito. Porque nós estamos hoje falando de quantos, mais ou menos? Estamos falando de mais de 20. Quase 30 partidos. Tem 30 partidos com representação do Congresso. Isso. 30, nossa. Você imagina o seguinte, você reduzir para 10, nós estamos falando de 2/3. É muita coisa. Nós não temos 10 é uma redução brutal. 3 ou 4 seria de bom tamanho, né? Seria mais à esquerda, mais à direita, mais à centro-esquerda, centro-direita e centro-centro.
5 Agora, partidos. 10 ideologias, nós não temos. Difícil. Mas né? seguindo esse raciocínio da legislação até, hoje, Chamas, é possível você fazer uma campanha, expressar sua opinião, mostrar as propostas para o eleitor com essa legislação? Eu vejo muitas dificuldades do eleitor entender ou ter possibilidade De conhecer o candidato? De conhecer o candidato e o candidato se expressar, mostrar para a população, mesmo os candidatos para o Poder Executivo. A legislação não amarrou demais? Demais. O que acontece é o seguinte, a gente foi de um excesso ao outro. Extremos, né? Os extremos, são os extremos. Antes você andava na rua, você via propaganda eleitoral pendurada em poste, em semáforo, adesivo colado nos viadutos. Era uma coisa porca, no para-brisa de carro, né? O cara é uma coisa. Uma coisa de quinto mundo, para dizer o mínimo, né? Aí de repente vamos acabar com isso. Propaganda estragando jardim, em bem tombado, tudo. Muro pichado, muro pintado, muro de bem era público terrível pintado. mesmo, né? O nível era baixo. Era horrível. Aquilo lá não é quinto mundo, é décimo mundo. E agora, quer dizer, nós estamos indo para o outro extremo. Nada. Então, nada. Zero. Hoje você pode fazer muito pouco. Veja, em bens particulares. O que são bens particulares? O terreno, a casa, o apartamento. Casa, etc., ou o seu comércio. Primeiro, você não pode fazer nenhum tipo de propaganda em estabelecimento comercial. Quer dizer, se eu tenho mesmo particular, a minha loja, não posso. Você não pode fazer propaganda em nenhum tipo de... No shopping center não então, pode? Não pode fazer no interior de shopping center, igreja, cinema, teatro, lojas, boteco. Não é permitido fazer propaganda eleitoral nesses lugares. Muito bem. Nada. Residências. O que ficou para as residências? Quer dizer, quem lê a lei vai dizer o seguinte, que é proibida a propaganda eleitoral em bens públicos e particulares. E aí ele vem, exceto. Ou seja, nós temos uma lista de poucos itens e essa lista é muito enxuta. Reduzida. Então, quando você chega lá, ele vai dizer o seguinte, que você pode adesivos plásticos em automóveis, motocicletas, bicicletas. Isso tem um tamanho também, né? E janelas residenciais. Só na janela. Até o limite de meio metro quadrado. Meio metro quadrado, que seria o quê? 25 por 25? Aí não, é isso? É isso que é meio metro quadrado? 25 por 25. 1 metro por 50. Meio metro quadrado. É 1 metro por 1 por 50? Ou 50 por 50. 50 por 50, seria, vai? Então, meio metro quadrado. 50 por 50, esse é o meio metro quadrado? Desculpe, perdão. Então, o que vai acontecer é o seguinte, você no carro pode ter o para-brisa traseiro com aquele adesivo microperfurado até o limite de meio metro quadrado. Em outros lugares do carro, você pode, se você não pôs no vidro traseiro, você pode ter um adesivo de até 40 por 50. Se não pôs no vidro traseiro. Se não pôs no vidro então, traseiro. Então, atenção, se você colocar os 50 por 50 lá e colocar dois laterais já está irregular. Muito bem. E aí a pergunta que sempre fazem, mas eu quero fazer o lambi-lambi. Lambi-lambi. Não pode, você não pode colar propaganda em muro externo. A lei é clara. Mesmo que o muro seja o muro foi dado lá, eu tenho lá a autorização. Não existe mais isso. Não acabou. Aquela coisa de autorização, alugar muro. Autorização para usar muro. Isso acabou. Isso não é mais permitido há muito tempo. Precisa avisar os candidatos. Pois é. E num terreno que não tenha nada, o cara vai lá e levanta uma placa lá, não é no muro, lá dentro. Levanta uma placa e coloca pode. Isso foi permitido em eleição anterior. Nessa eleição, consta da lei adesivo plástico e janela residencial. A levar pela letra da lei, é isso. Acabou. Você não pode pôr placa, você não pode fazer outras coisas além daquilo que diz exceto. Atenção, candidatos, prestem atenção que a coisa é pior do que a gente imaginava. Sim. Não é? É pior. Você não pode fazer mais os cavaletes, o que é bom, porque os cavaletes sempre foram motivo de conflito, atrapalhavam o trânsito de pessoas. Meio da calçada, não podia pôr na rua porque atrapalha o carro. Aí você colocava na calçada, as pessoas não podiam passar. Continuam permitidas as bandeiras. Então as bandeiras, quer dizer, aquele pessoal... Carregando a bandeira. Sim, o pessoal bandeirando na rua, etc. Isso pode. Camiseta pode. Então, não é permitida a distribuição de nenhum tipo de brinde. Boné, camiseta, chaveiro, etc. O que pode? O eleitor, se quiser fazer a sua... A gente viu isso na eleição para presidente.
Que algumas pessoas, alguns grupos faziam lá as camisetas do presidente. Do Bolsonaro. Poxa, mas agora nós estamos falando aqui do mundo presencial, do mundo real, do mundo real. Mas cada vez mais as pessoas estão no mundo virtual, né? Principalmente nas redes sociais. E tem gente que acha que a internet é terra de ninguém. Mas temos regras, né? não é, muito pelo contrário. Então, eu queria que você falasse para a gente o que pode e o que não pode na internet. Por exemplo, assim, se eu tenho um estamento comercial, eu posso lá colocar um dinheiro e impulsionar a minha oferta do meu produto ou serviço. E o candidato, ele pode fazer isso também? Então, funciona da seguinte maneira. Primeiro... Esse é mais complicado, né? Como o candidato pode fazer propaganda na internet? Ele pode fazer através do site dele, uma página dele na internet. Mas tem que ser uma página específica? Na página com um endereço que devidamente comunicado à Justiça Eleitoral. Se for o Facebook então, dele... nós vamos chegar lá nas redes sociais. É outra coisa. É que um outro domínio, domínio.com, né? Já é outra coisa. Então, o candidato pode ter a sua página, ele pode fazer propaganda na página do seu partido, mas ele não pode fazer propaganda na página de pessoas jurídicas, ele não pode fazer propaganda em página de órgãos de governo, nem da administração direta nem indireta. E nas redes sociais, o candidato pode fazer propaganda e pode impulsionar. Pode pedir voto. Pode pedir voto, pode impulsionar, pode pagar para que as postagens atinjam um maior número de pessoas. Mas tem limite isso ou não? Não tem limite. O limite é o limite bolso de gastos. É o bolso dele. O limite é o gasto que você tem na prestação de conta, que cada partido tem um limite, né? Isso. Cada partido, cada coligação, ela estipula o limite que ela quer. Não, hoje existe um limite global, né? Mas tem lugar que o cara fala, vamos pôr só 20 mil cada um aqui, tá vendo? O que acontece é o seguinte, há um limite de gastos por cidade. E o candidato pode gastar até aquele limite, desde que ele tenha a receita correspondente. Sim. Então, muito bem, nós estamos falando ainda Então ele pode impulsionar, dentro desse limite que ele tem. Pode. Tá. Ele pode impulsionar nas redes sociais e ele pode impulsionar nos mecanismos de busca, para que o nome dele apareça na frente, etc. Mas só ele pode impulsionar ou o seu partido. O particular não pode pagar. É proibida a propaganda eleitoral paga, a não ser quando o candidato faz a própria propaganda e paga. Então, se eu sou simpatizante de uma candidatura e eu quero divulgar essa candidatura da qual eu sou simpatizante, eu não posso impulsionar, eu posso colocar essa propaganda na minha página ou no meu perfil, eu posso fazer postagens, mas essas postagens vão atingir apenas aquelas pessoas... Se eu impulsionar, o Chagas é o candidato, eu sou amigo do Chagas e eu faço gratuitamente. Não, eu pago. A penalidade vai para ele ou vem para mim? Pode chegar a ambos, pode atingir a ambos. Mas ele não tem culpa, coitado. Pois mas ele vai ser cientificado disso. Ele é beneficiário. Ele é beneficiário. Então, a coisa não é fácil, não é assim. É aconselhável não fazer. As coisas mudaram muito da última eleição para cá. Da última eleição municipal, a gente já teve bastante problema com rede social. Depois nós tivemos a eleição presidencial e isso explodiu, quer dizer, o número de problemas evidentemente se multiplicou. Principalmente por causa do fake news. E tudo é novo nas redes sociais, né? Parece novos motivos. E aí o que aconteceu? Algumas coisas que já eram proibidas, como a propaganda paga, o anonimato, etc., passaram a ficar mais definidos e a Justiça Eleitoral foi aprendendo como identificar o perfil falso, o perfil anônimo, o perfil com IP mascarado, etc. E foi criando mecanismos para poder acabar com isso. Mas que foi assinado um convênio... E é isso. Tem punição? Tem punição. A punição pode chegar... Primeiro, o anonimato ou a propaganda voltada a denegrir ou degradar candidato, ela é passível de multa. A contratação de pessoas para poder divulgar ou criar e disseminar notícias falsas ou notícias desse tipo, constitui crime, um crime grave. E veio aí no ano passado uma lei que se essa notícia falsa voltada a degradar o candidato gerar a instauração de uma investigação, seja inquérito policial,
seja um inquérito civil, ação de improbidade ou qualquer tipo, isso constitui um crime com uma pena de 2 a 8 anos de reclusão. Opa, aí já dá cana mesmo. Assim como é crime contratar ou aceitar a contratação, ainda que gratuita, para disseminar notícias falsas voltadas a degradar e ridicularizar candidato. Então, tudo isso, a Justiça Eleitoral foi aprendendo, tendo mecanismos. Sim, e aperfeiçoando a legislação, e a legislação está endurecendo muito em relação a essas coisas. Mas o fato, hoje, a Justiça Eleitoral ela tem condições de verificar que o fato ilícito ocorreu e para punir, eu vejo essa grande dificuldade, Chamas. De chegar ao... Existe. Eu pratiquei o ilícito, eu disseminei fake news. Não vai ficar escondido. Denegrindo a tua imagem. Não vai ficar escondido. Você não vai... Primeiro porque o próprio atingido vai ser o primeiro a correr na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai oficiar a rede social passou a colher um número maior de dados sobre cada postagem, que não se restringe ao IP da pessoa, porque vai além disso, né? É muito mais do que isso. Quer dizer, há uma agilidade maior para tirar isso do ar e para identificar essas pessoas. Então, a possibilidade de que essa pessoa seja identificada é muito maior. Depois eu queria lembrar que aqueles crimes eleitorais são crimes de alçada federal. Quer dizer, você vai ter contra você todo o aparato do Estado mobilizado porque você fez aquelas coisas que são nocivas ao processo democrático. Gente, isso é de uma gravidade, só eu vou interromper um pouquinho o Chamas aqui para dizer o seguinte, as pessoas que brincam com essa coisa de fake news, e nós não estamos falando nem só de eleição não, qualquer que seja o problema que você faça com fake news, qualquer coisa que você dissemine aí, divulgue ou repasse, né, que não seja verdadeiro, é perigoso. Agora, se for nesse âmbito que entra aqui da Justiça Federal, a coisa é muito pior. Estamos falando aqui de 2 a 8 anos. Se houver instauração de inquérito. De inquérito policial, ação civil pública, ação de improbidade, etc., pode caracterizar um crime com pena de 2 a 8 anos de reclusão. Agora, no mínimo, vai te dar uma dor de cabeça muito grande. Você vai responder um processo. Pode ser condenado e pode perder a primariedade, né? Sim. Mas na cadeia. Rapaz, se você perdeu a condição de ser réu primário, já é uma condenação brava, não é brincadeira isso não. Depois vai ter multa, a multa pode chegar até 30 mil reais. Vai ter que constituir um advogado, vai gastar, não é? Um processo que vai levar tempo. Vai levar tempo. Então, olha, a coisa está muito séria, as pessoas precisam tomar muito cuidado com essa coisa que eu estou escondido atrás de um computador, atrás de um celular, né? E fica só essa imagem do IP. Se o IP não for meu, não é só o IP. Não. Hoje está muito além, a Polícia Federal está muito bem armada, não é? As polícias civis também, né? A Justiça Eleitoral, a Justiça de e-mails, depois as próprias redes sociais têm interesse em manter a boa imagem e participar de uma forma positiva. Quer dizer, a gente tem visto documentários aí... É muito grave. O Marcos, pois não, Marcos? Eu quero adicionar um outro assunto aí que eu acho tão importante quanto, talvez até mais. Nós não estamos falando do impulsionamento pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram e assim por diante. Mas eu acho que a bomba atômica, vamos dizer assim, é o WhatsApp, né? Porque é um sistema de transmissão de mensagens quando não há um intermediário, não há um mediador, não há um site, nada disso. Mas essa é mais então, rápida, eu acho que é mais direta também. Então, é direta, então... E que tem efeito na eleição. E é efeito imediato, né? Não só de fake news, de impulsionamento mesmo, de divulgação de propaganda. Chamas, você acha que a Justiça Eleitoral tem mecanismo de estar verificando, controlando, evitando abusos ou identificando autores de crimes eleitorais, evitando a ação dos robôs, né? Na verdade, são pessoas que não existem, né? Estão proibidos. Mas a Justiça Eleitoral tem condição de identificar um esquema dessa natureza ou não? Olha, eu entendo que sim. Eu acho que não é se a Justiça Eleitoral tem essa condição. O que há é um grupo determinado a organizar essa questão. E esse grupo ele não é composto só pelo Estado, pela Justiça Eleitoral. Ele envolve as redes sociais que, em última análise, incluem também o WhatsApp ou os mecanismos de busca como Google, etc.
todos esses agentes, eles estão envolvidos nesse convênio com a Justiça Eleitoral e todos eles me parece que têm o maior interesse em preservar suas próprias imagens. Até porque, no final das contas, a gente tem que lembrar que as ações que visam combater isso, elas num primeiro momento elas são ajuizadas contra a rede social para tirar do ar sob pena de pagamento de multa diária e depois de identificado o ofensor, a ação prossegue contra o ofensor. E nas eleições anteriores, as redes sociais acumularam, as empresas que gerem redes sociais e mecanismo de busca, acumularam multas de valores elevados por conta da dificuldade até de dar cumprimento ao número enorme de ordens judiciais que vinham e etc. Era bastante grande. Vamos fazer um intervalo, a gente volta aqui com o advogado Alexandre Chamas, que é especialista em lei eleitoral, né? Tudo isso que rege as eleições, e a cada eleição é uma história, né? A cada eleição é um livro, é um arremendo, é uma coisa absurda, né? Eu acompanho isso há muitos anos e cada vez a gente acha que sabe, mas mudou. Mudou, sempre muda. A gente volta depois do intervalo e vamos falar aqui, olha, a dificuldade para os candidatos também é muito grande. Vamos falar já disso. Estamos de volta no Ponto de Vista, aqui pela TV Santa Cecília, neste dia 1º de outubro, e hoje com o doutor Alexandre Chamas, né, advogado, e com o Fernando Chagas, cientista político, além do meu companheiro de todas as tardes, Marco Santana. Segundo o meu diretor ali, tem gente que está tendo aí dor de barriga, candidato que está tendo dor de barriga, porque depois de ouvir tudo isso, o cara fala, mas não pode isso, doutor, como é que eu já fiz. Já fiz. Doutor, eu já fiz. Corre, tira. Pus um lambilambizinho ali, pus um... Fiz uma fake news uma aqui. fake newsinha ali. Olha, fake news não, pelo amor, vamos parar com esse negócio de fake news, pelo amor de Deus, isso é complicado. Mas eu fui pego aqui de surpresa, que essa coisa do impulsionamento, que eu achei que não pudesse, e pode, e a gente precisa falar mais sobre isso, que as pessoas têm que saber o que pode e o que não pode, né? E o que pode também, que senão passa despercebido e você vai comer, né? Não vai... É mais fácil o que pode. É o que pode, Mas olha, tem uma coisa, os candidatos estão tendo um sério problema, e eu conversei com um deles aqui, nosso próximo aqui, ele disse o seguinte, ele teve que abrir 3 contas, doutor. Uma é PJ, uma conta é para receber o dinheiro que vem de doações, o outro é o que ele vai pagar, o outro é o que não sei o que, são 3 contas. Não, pode acontecer do candidato precisar de 3 contas. Pode acontecer. Senão ela fica quietinha lá. Não necessariamente. Não necessariamente ele vai receber a terceira. Mas 2 são necessárias. 2 são. Então, se você for receber fundo partidário... É uma conta. É uma conta. É isso. E se você for receber as doações e fazer as despesas de campanha, que vai fazer a conta obrigatória. Uma conta é obrigatória. Uma é obrigatória. Obrigatória. Depois, a possibilidade de você precisar de uma segunda conta depende da situação individual de cada um. No caso dele, teve 3. Pode acontecer. E segundo ele, não recebeu nada em lugar nenhum. Isso é o que aconteceu. Não pintou de ordem e falou assim, ó, abri 3, eu até abri. Tá esperando. Mas eu tô com um monte de cheque lá e não nada, tudo em branco, tudo cheque frio. É porque há uma enorme dificuldade, evidente, há o fundo eleitoral, tem o FEFEC, etc., que é um outro fundo de financiamento, mas a receita dos candidatos, ela costuma vir das doações que eles arrecadam. Agora, as pessoas jurídicas não podem doar, só pode receber dinheiro de pessoa física. Mas e tem que comprovar também, né? O doador só pode doar até o limite da receita bruta do ano anterior, declarado. Senão vai ter problema. Ele pode se autofinanciar. Tem limite? Até quanto? Existe, na verdade, ele fica dentro do limite dele, do candidato. Ele tem cada candidato tem o seu limite topo, ele pode se autofinanciar. Se ele for rico, ele tem aí é que eu bato, tem uma desigualdade, né? Olha, mas aí não bate naquele limite que é estipulado até onde ele pode ir? Sim, suponhamos que ele pode gastar até 100 mil. É que, na verdade, o que o Wagner Chagas está querendo dizer é que a maior parte dos candidatos não vai ter condição de arrecadar muita coisa, independente de qual seja o limite. Mesmo que o limite seja alto, muita gente vai ficar com um limite baixo. Agora, veja, nós estamos aqui passando uma situação absolutamente excepcional. Sim. Porque o candidato, ele basicamente pode fazer campanha via internet ou
poucos mecanismos de publicidade. O adesivozinho, a bandeira, muito pouca coisa. Papelzinho pode, agora, né? Papelzinho pode, santinho, etc. Santinho. Agora, veja só, como é que você faz evento numa situação de pandemia onde você não pode ter aglomeração? Não pode levar ninguém, né? Como é que você vai fazer um evento desse? Você vai Esse é o ter grande dificuldade, problema de você hoje. vai esbarrar em decretos municipais, em legislação estadual. Então, isso eu acho que foi um grande limitador, talvez tenha sido o pior limitador de todos. Porque no evento, naquelas situações de presença do candidato, você consegue discernir quem é artificial, quem é verdadeiro. Se não fosse a pandemia, então, uma coisa seria menos ruim. Menos ruim. Não menos seria ruim. boa, mas seria menos ruim. Pois não, Marcos, você tem aí participação? O Denis Dias Araújo, ele pergunta com relação às penalidades. Ele é candidato? Não. Ele quer saber se pode chegar, Os eventualmente... candidatos podem ligar, eu quero dizer que os candidatos podem ligar, por favor. Ele pergunta se pode eventualmente chegar a uma perda de mandato. Não, o registro, a cassação de registro de candidato e depois a perda do mandato, ela acontece em situações muito específicas, que são, primeiro, os casos em que o candidato não poderia sequer ter concorrido, ou seja, porque ele não reunia as condições de elegibilidade que estão lá previstas na Constituição, no parágrafo 3º do artigo 14, etc. Isso para perda de mandato. Se ele, o registro ainda. Depois a perda do mandato, se depois constatado isso, depois da eleição. E a outra hipótese são os abusos de poder político, de poder econômico e dos meios de comunicação social. Aí perguntam muito para mim o seguinte, isso é muito comum em cidade que tem reeleição. Mas o prefeito está divulgando tudo o que ele fez. Isso não é abuso de poder político? Não necessariamente, porque o candidato ele pode divulgar as suas realizações. Sejam na vida privada, sejam na vida pública, no executivo ou eventualmente... Mandato anterior. Mandato anterior aos parlamentares. Mas do outro lado, cada vez que ele expõe um dos seus feitos e realizações, ele se submete ao outro lado, à crítica. Sim. Então, da mesma forma que eu posso fazer a crítica política, por mais ácida que seja, a crítica administrativa, dizendo que ele não foi um bom administrador, aquela obra ficou uma porcaria. Sim. Isso é possível dizer. Você começa a ter um equilíbrio. O abuso acontece a partir do momento em que há um desequilíbrio de oportunidades entre os candidatos. Enquanto eu tenho o ponto e o contraponto, as coisas estão dentro do equilíbrio. Dentro do equilíbrio. Eu vou dar até um exemplo aqui. O Marcelo Crivella foi julgado ontem e perdeu os direitos políticos por 8 anos. Como esse crime foi cometido há 2 anos, mais 6 anos ele fica inelegível. Ele não vai participar? Não, ele vai participar. Porque ele pode recorrer, ele vai recorrer ao TRE, né, ao TSE. TRE já foi, né? Ele foi julgado pelo TRE. Vai pelo TSE, depois vai para o Supremo, ele vai concorrer, não há dúvida nenhuma que ele vai fazer isso. Agora, por que ele foi penalizado? Porque numa de suas reuniões, né, ele levou funcionários, convocou funcionários que não queriam ir, né, para fazer números e com carros oficiais. Sim. E ele foi condenado por isso. E fazer propaganda para o filho. Não foi isso? Foi isso. Foi na campanha de deputado. De deputado. Então, é uma das condutas vedadas, está no artigo 73 mais ou menos da que Lei nós das Eleições. temos dizer aqui de abuso de poder econômico, político. De poder político, desculpa. Chama, poder político, a gente tem nesse me perguntado muito e eu ainda não soube responder. Está em vigor a regra para debate na televisão? Está em vigor? Que tem que ter, no mínimo, 9 deputados na Câmara Federal para participar de debate, ou o debate está livre para as emissoras em acordo com os candidatos participarem? Não, as emissoras podem celebrar acordo com os candidatos para que estejam presentes os candidatos que elas ajustarem, desde que haja o consenso. Se não houver consenso, se aplica a regra da lei, que a obrigatoriedade é de até aqueles que têm uma representação determinada na Câmara, conforme previsto na lei. Mas o que está acontecendo, de um modo geral, é que tem havido consenso. Isso, aliás, historicamente há consenso nos debates. Eu tenho acompanhado isso há algum tempo. Há muito, né? Sei lá, 20 anos, 25 anos. Acompanha. Desde os debates memoráveis, né? Normalmente há consenso, sempre... há um pouco de fricção ali no primeiro momento, etc., mas as pessoas acabam se acertando. E isso é bom, porque, na verdade, o que o eleitor quer é ouvir o que cada um tem para propor. E o eleitor, no debate, ele consegue ter uma percepção também
de veracidade, quer dizer, aquele sujeito, como ele se manifesta, quanto verdadeiro ele é naquilo que ele fala. Não é um personagem da propaganda eleitoral, né? Exato. Então, Chamas, pode haver um acordo aqui para o município de Santos, os 16 participarem, pode acontecer. Como pode haver um acordo para 4, 5, 6 participarem? Pode acontecer. Desde que haja um consenso? Desde que haja um consenso, se não houver consenso, aí sim que se aplica a regra da lei, mas o consenso normalmente é atingido. Nesses debates que o Chamas está se referindo aqui, seriam, Chamas, aqueles debates memoráveis que a gente tinha lá, o Mário Covas, Maluf, Brizola, Ulisses Guimarães. Alguns espetaculares. Lembra, né? Espetaculares. Aquilo, eu de vez em quando eu busco no YouTube para tentar aprender um pouco. Porque você ouve esses caras, você só aprende, não tem como desaprender. Era um show, né? Também, olha, não se iluda. O candidato, isso foi crescendo com o tempo, ele vai sendo preparado para isso. Então, o candidato, ele de alguma forma, ele é treinado para poder chegar no debate e estar pronto para não ser intimidado. Agora, para poder reagir, responder. O que você está falando aí não aconteceu nem com o Biden, nem com o Trump. Os dois fizeram o inverso. Eles não foram dessa aula. Eles não foram, né? Não. Que vergonha. Pois agora, quando a gente fala de debate, eu acho que a cena mais memorável para mim de debates de toda a história foi um debate para a Prefeitura de São Paulo, que tinha Fernando Collor de Mello e o Enéas Carneiro. E o Collor, para demonstrar desprezo pelo Enéas, deu tempo dele, tinha 2 minutos e meio para fazer a pergunta, ele falou assim, fala qualquer coisa aí, né? E o Enéas falou um monte de qualquer coisa aí na réplica o Collor, continua falando qualquer coisa aí, né? Para demonstrar desprezo. Mas aí depois desse debate, a população reagiu completamente diferente do que o Collor imaginava, né? E achou foi muito arrogante e o Enéas melhorou o desempenho dele depois desse debate. Então, só esse tipo de coisa aí que em determinada campanha, ele conseguiu fazer 5 deputados, ele mais 4 deputados, e um deles com 250 votos, foi isso? Foi. E daí essa regra que o Chamas conhece bem, de limitar. Não subestime a capacidade da população de perceber as coisas. A população do outro lado lá está muito atenta aos detalhes. Sabe aquele candidato que ele é maldoso, que ele começa a praticar maldade com o oponente dele? Porque a disputa política é muito bonita, né? A discussão política é muito bonita, mas tem hora que as pessoas começam a jogar sujo, né? Falam da vida pessoal da pessoa, coloca a família, ou então começa a fazer joguinho de... Caso do Trump, né, que falou do filho isso aí, do filho dele que tinha problema com drogas. Olha, gente, hoje, essa coisa de drogas, dificilmente uma família, a família que não tiver alguém que não tenha problema com droga, mas olha, se ajoelhe e reze muito, porque é uma doença que afeta o mundo inteiro e quase todas as famílias do mundo. E o Trump, né, foi falar do filho do Biden, que tem problemas. Um dos filhos dele foi a guerra, que faleceu de câncer há pouco tempo, e o outro que tem problemas com drogas. Quer dizer, é um jogo sujo de nada, né? E ele se aproveitou também do Biden ser gago. E querer mostrar que o Biden não sabe se expressar. O Biden é gago. Então ele tem dificuldade. Ali também é o que o Chamas falou. No Brasil nós somos do 8 por 80. E lá nos Estados Unidos todo mundo pode falar ao mesmo tempo, é uma bagunça danada. Mas pro outro lado, Chamas, hoje, numa eleição, ainda dá tempo, né? Quem é mais importante? O advogado, o marqueteiro ou o contador? Olha, agora você fez uma pergunta difícil, não fez? Se eu tivesse que escolher, eu escolheria um excelente contador. E o único chama de advogado, hein? Finanças de campanha se tornaram um desafio. Muito complicado. Hoje nós teremos, falando assim em debate, hoje nós teremos um debate pela televisão, né? Tem um debate hoje da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Hoje eu não sei quantos serão convidados para participar desse debate, né? E é um debate já tradicional, que se faz em São Paulo, por uma rede de TV, e ela faz sempre o primeiro debate. E hoje eles vão se encontrar. Agora, provavelmente vão estar lá os mais bem colocados na pesquisa. Aí. E que não são poucos, pelo menos 5 ou 6, né? Estarão participando desse debate hoje. Aliás, Walter, tem uma pesquisa recente aqui, na verdade, foi divulgada hoje, de São Paulo, né? Paraná Pesquisa. Vamos lá, Paraná Pesquisa. Celso Russumano
26,5%. Primeiro colocado, então? Bruno Covas, 21,5%. Márcio França, 8,3%. Guilherme Boulos, 8,2%. Gilmar Tatos, do PT, 2,6%. André Matarazzo, 2,6%. André Duval, o mamãe falei, 2,3%. Joyce Hassman, 1,3%. Levi Fidelis, do Aerotrem, 1,3%. Vera, 0,9%. Orlando Silva, 0,5%. Marina Heloísa, 0,4%. Sabará, 0,3%. E Antônio Carlos Silva, 0,1%. Tá aí, alguns deles irão participar dos debates de hoje. Agora, os debates são muito importantes pela televisão e a Santa Cecília TV fará debates dos candidatos de toda a região. E tem cidade aí que tem candidato no caso de Santos. Vamos colocar aqui, debates da Santa Cecília. Quantos são os candidatos? 16. 16 candidatos? 16 candidatos. Não é brincadeira. É o Irineu? É o Irineu? Irineu, olha... Paciência. Paciência, Irineu. Eu ia falar até Rivotril, mas porque vai para aguentar esse pessoal, já pensou? 16 não é brincadeira, hein? Então a Santa Cecília estará realizando, não só de Santos, mas também de toda a região, de toda a Baixada Santista, como sempre faz esse belíssimo trabalho do Departamento de Jornalismo da Santa Cecília TV e com a mediação do Irineu, que é craque nisso. Gente, não dá tempo para mais nada. Chagas, muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado aqui ao Alexandre Chamas, advogado, e que nos deu uma aula aqui hoje. E é muito importante, deixou muita gente com dor de barriga, mas valeu. Eu que agradeço. Advogado, né? Advogado não, os candidatos. Os candidatos ficaram preocupados. Eu agradeço o convite e agradeço aos telespectadores também por terem assistido o programa. E convido todos a procurarem saber quem são os candidatos rapidamente. Não deixem para a última hora. Procurem conhecer seus candidatos logo. Muito obrigado. Marcos Santana, um abraço. Até amanhã. Obrigado. Boa tarde. Até amanhã. Muito obrigado a você e até amanhã, se Deus quiser.